lá, vamos conversar um pouco sobre a patologia do nosso sistema vascular. Pensem nele como uma rede de transporte incrivelmente complexa, sabe? Essencial para tudo no nosso corpo. Mas, como qualquer sistema de engenharia, ele pode falhar. E o nosso foco aqui hoje é entender exatamente os dois mecanismos principais que causam essas falhas, que levam às doenças vasculares. Então, a gente pode resumir toda a complexidade da patologia vascular a uma pergunta bem central, bem direta. Se a gente pensar nesses vasos como as grandes rodovias do nosso corpo, como é que elas falham? Quais são os problemas que podem acontecer nessas estradas? É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Bom, e para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir este caminho aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada na arquitetura de um vaso sanguíneo. Depois, a gente entra nos dois caminhos para a falha. Aí, vamos ver o que é estenose e o que acontece quando a parede do vaso enfraquece. E, por fim, vamos entender por que as artérias são construídas da forma que são. Certo, então vamos começar pelo começo. Para a gente entender como uma estrutura falha, primeiro a gente precisa saber como ela é feita, não é? Então vamos dar uma olhada na arquitetura, no projeto básico de um vaso sanguíneo. Olha só, tirando os capilares, que são um caso à parte, todos os vasos sanguíneos seguem basicamente o mesmo projeto, 3 camadas. A primeira, a mais interna, é a túnica íntima, que é esse revestimento liso onde o sangue passa. No meio, a gente tem a túnica média, feita de músculo liso. É ela que controla se o vaso abre ou fecha, sabe? E por fora, para dar suporte, vem a túnica adventícia. É importante lembrar que a composição exata de cada camada, isso muda dependendo da função daquele vaso específico. Ok, agora que a gente já tem essa base da estrutura, vamos direto ao ponto. Quais são, então, os dois grandes mecanismos que causam as doenças vasculares? E são esses dois aqui. A gente pode pensar nisso de forma bem simples como um problema de encanamento. De um lado, a gente tem a estenose, que é, na prática, um entupimento. O cano vai fechando, seja de forma lenta e progressiva ou de repente. E do outro lado, o problema é o próprio cano. A parede do vaso enfraquece, fica frágil, e aí ela pode dilatar, formando um aneurisma, ou pior, pode até romper. Então, vamos focar primeiro nesse entupimento. Vamos aprofundar na estenose olhando para um exemplo clínico que é o mais comum e um dos mais sérios que a gente tem. Aqui a gente entra num conceito fundamental, o de estenose crítica. Pensa assim, uma plaquinha de gordura pequena na artéria pode não causar sintoma nenhum, mas quando essa obstrução passa de um certo ponto, geralmente uns 70%, aí a coisa complica. O fluxo de sangue já não é mais suficiente para dar conta da demanda do corpo, principalmente durante o exercício. É aí que a pessoa começa a sentir os sintomas da isquemia, como a famosa dor no peito, a angina. Agora, olha esse número: 90%. Com uma obstrução nesse nível, o problema é muito mais grave. O fluxo de sangue passa a ser insuficiente até mesmo com a pessoa em repouso, parada. A demanda do músculo do coração, por exemplo, simplesmente não é a mais suprida. E isso leva a uma isquemia que pode ser constante. E todo esse processo de estreitamento progressivo é, na verdade, a base da doença cardíaca isquêmica, que, infelizmente, é uma das principais causas de morte no mundo. A aterosclerose, que é esse acúmulo de placas de gordura nas artérias do coração, é o grande exemplo clínico desse tipo de falha vascular. Bom, já falamos bastante da patologia que obstrui, que entope. Agora vamos analisar o segundo grande mecanismo, a falha que vem da perda de força, da integridade estrutural da parede do vaso. E essa imagem histológica aqui é fantástica para ilustrar isso. À esquerda, a gente está vendo um pedaço da túnica média da aorta de um paciente com síndrome de Marfan. Percebem como as fibras de elastina, essas que estão em preto, estão todas fragmentadas, bagunçadas? Agora comparem com a imagem da direita, de uma aorta normal. Vejam o padrão organizado em camadas? Essa desorganização toda na arquitetura do vaso compromete a resistência dele, e é por isso que esses pacientes têm um risco enorme de desenvolver aneurismas e até dissecções, que podem ser fatais. E esse enfraquecimento que a gente acabou de ver pode ter várias causas. Às vezes é um problema genético que afeta a qualidade da matéria-prima do vaso. Pode ser um desequilíbrio, muita inflamação que acaba degradando a estrutura, ou pode ser a perda das células de músculo liso que dão sustentação. E claro, existem fatores externos que pioram tudo, como o tabagismo, traumas e até infecções que aceleram bastante esse processo de degradação. Muito bem, agora vamos para a nossa última parte. A gente vai ver como a arquitetura das artérias
Ela é projetada para uma finalidade específica. A forma segue a função. Essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença. De um lado, temos as artérias elásticas, como a aorta. A túnica média delas é cheia de elastina. Por quê? Para aguentar a pancada. Elas precisam se expandir quando o coração ejeta o sangue e depois voltar ao normal, amortecendo o pulso. Já as artérias musculares, como as que vão para o coração ou para os rins, são diferentes. A camada média delas tem muito músculo liso. Isso permite que elas controlem de forma muito fina o seu diâmetro para regular exatamente quanto sangue vai para cada órgão. Como eu disse, a estrutura segue perfeitamente a função. Isso tudo nos traz a uma reflexão final. Se a gente consegue resumir a maior parte das doenças vasculares a esses dois problemas básicos, entupimentos e enfraquecimentos, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o próximo passo? Como é que a gente pode prevenir ou até reverter esses processos para proteger melhor essa nossa infraestrutura vital? É uma pergunta, sem dúvida, essencial para o futuro da medicina vascular.